você que gosta de informação de qualidade, hoje estamos começando mais um podcast É Assim Que A Gente Fala. Hoje vamos tratar de incontinência urinária na mulher e para falar disso estou com a minha amiga Carol, a ginecologista, e trouxemos o Mário Henrique, colega urologista, e a Daniele, que é uma fisioterapeuta especializada na parte do assoalho pélvico. E eu acho que é um tema que puxa muito, né, para a mulher, e que vem de uma geração que diz, é normal chegar na idade e perder xixi. E aí a paciente começa a se isolar, começa a não querer sair de casa, e eu acho que é um tema que a gente precisa falar, porque tem tratamento, e às vezes um tratamento acessível. Um tratamento que, às vezes, com poucas sessões a gente já consegue melhora, com a medicação a gente consegue melhora. Então é um tema que a gente precisa aprofundar e precisa espalhar. Acho que você falou bem quando a gente vê muitas mulheres mais idosas que elas acham que realmente é normal perder xixi e às vezes não vai atrás. Minha mãe às perdia, vezes... minha avó perdia, Olha, eu já sei que um dia... Isso, já O sabe a cheirinho de fralda xixi que vai já usar. Minhas amigas lá da igreja, elas usam tal fralda. Nossa na Senhora. Viagem, né? Essa é a realidade. Tá aumentando até. Mas aí com o tempo começa a se isolar, né? Isso. Porque fica achando que tá com cheirando a xixi, e aí já não quer mais ir pra igreja, não quer mais ir pra casa da filha, só fica em casa. E aí são essas pacientes que a gente precisa resgatar. Então quem tá assistindo, que conhece alguém que tá perdendo xixi, quando tosse, quando espirra, quando pula, quando tá fazendo atividade física, quando tá fazendo crossfit, quando tá rindo, ou às vezes mesmo sem fazer esforço, quando dá vontade de ter que sair correndo, ou se chega no shopping, já fica procurando onde tem banheiro, chega na igreja, tem que procurar, já fica catando onde tem um banheiro. São pessoas que precisam assistir esse episódio, que a gente vai explicar tudo direitinho. E o que é incontinência urinária? Boa. Incontinência urinária é perder xixi, né? Como você falou. O pessoal às vezes tem um termo errado. O pessoal acha que frequência miccional é incontinência, mas não é. Incontinência é o que a gente chamava de fazer xixi nas calças. Isso é incontinência urinária. Aí pode ser de maneiras diferentes, como a Carol começou a falar, né? Pode ser com esforço, com tosse, com espirro. A gente chama incontinência de esforço, e pode ser incontinência de urgência. A de urgência é aquela que dá aquela vontade terrível e você não consegue chegar no banheiro, faz xixi deixando o rastro, né, pelo caminho. E acho que também é importante a gente falar que é diferente de bexiga baixa. Doutora, eu acho que eu tô com bexiga baixa porque eu tô perdendo xixi. Não, bexiga baixa é prolapso, é quando a bexiga realmente desce e sai pela vagina. Isso. E incontinência urinária é a perda de xixi. Então são queixas diferentes, são causas diferentes e tratamentos diferentes. E que tá um pouquinho relacionado, né? Porque se a gente for parar para ver, a fragilidade da musculatura é uma das causas de incontinência, né? A gente tem um músculo do assoalho pélvico que serve para amparar a bexiga, e tem o músculo do esfíncter, né? Que é propriamente dito, que é o que faz a fecha continência, ali, né? E dá continência. Mas trata-se tudo de musculatura, né? Tudo. E com o envelhecimento, existe uma deterioração da musculatura, tornando assim o idoso mais frágil, mais suscetível a perder o xixi, né? E antes falava-se muito com que seriam as mulheres mais idosas, os idosos, mas hoje, por exemplo, 10 anos atuando na área, assim, por semana eu atendo muitas mulheres de 20 a 30 anos perdendo xixi, usando absorventes enormes para poder fazer o jump na academia, para poder fazer a corrida, né, que às vezes é maratonista, mas justamente porque são músculos, se eles são músculos estriados, esqueléticos, como qualquer outro grupo muscular, pode passar a idade que for, mas se você não tratar, não souber como funciona, na verdade, se é músculo, vai precisar de força, de resistência, de reflexo, coordenação. Então, a gente não tem ainda esse hábito de estimular esses músculos. Isso. E a gente percebe muito aqui, malhar esse aqui músculo. no Nordeste ainda tem muito esse bloqueio. Um tabu também. De se tocar, genital, de você sentir mesmo. essa parte, né? A parte genital Isso é da impressionante mulher. mesmo. Assim, a gente sempre foi muito podada para essa parte genital. E isso serve para tudo. E outra coisa que a gente também percebe, Dani, você que é físio e vê essa parte de musculatura, nossas avós lavavam roupa na beira do rio, de cócora. Sim. Trabalhavam em casa, subindo, descendo, lavando o banheiro. Uhum. Então, assim, elas tinham um exercício mais dinâmico. Hoje a gente trabalha o dia inteiro sentada ou em na pé ou cadeira, sentada, no consultório. Então,
acaba que não trabalha essa musculatura. Não. O pescoço, você olha para um lado, você olha para o outro, você vai pegar um papel, você vai pegar alguma coisa, você trabalha músculos. Mas o assoalho pélvico é um músculo que você não trabalha o dia inteiro. Ou você para todo dia e trabalha aquele assoalho pélvico, e trabalha os músculos da pelve, ou ele vai enfraquecer. Eu costumo dizer assim, se você percebe, quando você engessa o braço, quando você tira o gesso, já tá um fininho, lado né? já tá mais fino que o outro, porque você ficou sem mexer. Eu dou esse exemplo também. Imagina a musculatura tem- sem mexer. Ainda tem um lado que, às vezes, os músculos, os ligamentos ali são tensionados, né? Em gravidez, principalmente quando o feto é de peso elevado, aí muitos partos, às vezes, os demorados, hormônios. Cabeça grande. lesão, cabeça grande, lá do Ceará, como eu, né? Aí, Idade materna também, quando é muito Sim. o jovem. cigarro também mais idosa. enfraquece um pouco, Isso. né, essa região. E eu tenho visto, assim, alguma coisa meio genética, sabe? Acho que não está bem estabelecido, mas às vezes, principalmente mais jovens, não sei se você observa isso, às vezes os pacientes mais jovens que perdem, minha mãe também perdia. Eu acho que tem alguma coisa aí que tem uma facilidade maior, uma Sim. fragilidade maior para desenvolver, Sim, mas claro que sim. talvez possa ser mudado, né? Não, com certeza. Sempre eu falo assim, ó, vá no urologista para saber como tá, né, as funções, mas a musculatura realmente precisa de uma avaliação mais completa, né? A gente faz um exame bem minucioso, porque tem musculatura interna e externa. A externa é que está responsável aí pela essa continência também e a parte sexual. Então, muitas já vêm com 2, 3 fatores, não só da perda de xixi, porque aí tem vergonha, não consegue namorar, porque tem medo que com o marido, quando for namorar, aí sai o xixi, aí não quer mais namorar. Às vezes no orgasmo, né? Quando tem um Aí relaxamento da musculatura, às vezes aí não perde quer um mais pouquinho. namorar também. Aí essa musculatura, como qualquer outra, às vezes o trapézio, se a gente trabalhar o dia inteiro, tudo, ele começa a ser tensionado, né? E essa musculatura sofre também. Então, a fisio a gente consegue ajudar como ela vai fazer com ela em casa para diminuir esse desconforto, né? Para ela ter uma vida normal. E dá, inclusive, dor na relação, né? Isso, Na é isso. relação. Ela não quer, de tanto ela pensar já, De tanto não, se eu tração. perder xixi, não. E Então, acaba aí fica. tracionando o músculo errado. Exato, exato. Que não é o músculo Só piora. Só da piora. vagina que tem que prender. É. É outro músculo. Aí acaba enrijecendo. Aí a gente faz a liberação também. Então, fatores de risco, como a Mária estava dizendo, fetos grandes, idade materna na gestação, ou muito jovem, ou mais idosa, a partir de 35 anos, tosse crônica, quem tem asma, quem é fumante. Acho que obesidade também. Obesidade. Constipação, não sei se a Constipação escola Constipação colabora, tá né? entrando já aí nessa da... Já, Tipo, Começa a tracionar ali, né? Tanto o peso das fezes, né, que às vezes passam dias, quanto o esforço evacuatório, né? Então, esse esforço evacuatório está começando a tracionar a musculatura e deixando ela um pouco mais ou rígida, mais ou frouxa. E atividade física, a gente já sabe que o crossfit E já está mais do que atividade comprovada, física, que É. piora muito a incontinência urinária. isso. Mas não, aí tá Então, não, assim, isso. todos que tenham impacto. Todos que tenham Mas impacto. crossfit tem muito estudo sendo publicado, mostrando... E é bem desafiador, né? É crossfit, cama elástica, as meninas que corrida. fazem Homenagem, corrida. corrida. Acho que deve ser bem desafiador. Porque às vezes a tudo que pessoa tem perde a vida, vai com jump, o esforço de um crossfit. Como é que você vai conseguir resolver essa aí? É difícil, né? Então, aí a gente tem os pessários, que parece um dadozinho, que você coloca só na hora do exercício, que geralmente a gente usa com atletas. Já comprime lá. E aí É. elas andam como Mas- se fossem aquelas caixinhas de aparelho dental. E aí anda ali com o pessário, quando vai fazer o exercício, vai no banheiro, coloca o pessário, faz o exercício, quando termina, tira, lava e guarda. Porque, assim, são pacientes que Compensatório. Você não vai fazer uma cirurgia, Exatamente. porque ela não Às vezes perde no muito dia a dia, ela só jovem, perde pelo esforço, mas... Muita jovem ainda vai ter filho para você fazer uma cirurgia, não tem deve ligação. perder a cirurgia, né? Aí hoje a fisio a gente já consegue também, já está mais atualizado em relação aos esportes. A gente faz o treinamento funcional do assoalho pélvico para os esportes. Para justamente, só perco nesse momento. Aí, agora a gente tem um treinamento, eu digo, um treinamento funcional da pepeca. Para poder ela segurar a onda. Então hoje a gente já consegue também Específico do esporte. junto, para no esporte permanecer tudo no lugar, né?
Mas não só os de impacto, os de menos impacto, tipo pilates, yoga, também já está considerando tudo que tem esforço. Eu digo, pronto, é só então a gente respirar. Isso. Ou ficando em pé, ou sentado. O que for respirando, estamos sendo tracionados para baixo por causa da gravidade. Aí o que se sabe em relação à físio é que a gente precisa, na verdade, de uma musculatura programada. O que significa isso? Ensinar o reflexo de proteção. Tá? Independente do que... vai pegar seu bebê no chão. Imediatamente, né? A gente vai automatizar isso para que você viva em qualquer lugar. Com seus bebês, no crossfit. Então, a gente tem uma vida normal. Isso. Então, aí no consultório, a gente faz um crossfit de com biofeedback vagina. também. Biofeedback é um de aparelhinho que você põe, né, para a pessoa ver se está contraindo o músculo ver como certo, tá, né? a gente gosta também. Mas a função vai ser ali simular o que é que é. Tenho 2 filhos. Ok, vamos lá. Então, vou botar aqui, ó. Um lugar que você vai subir, você vai correr, você vai pegar um neném, o outro pega o outro. Então, a gente vai simulando para poder... Isso, não é mais tão deitada a fisioterapia. A gente hoje é em pé mesmo, botando para impactar, para a gente conseguir treinar. A incontinência urinária, ela... O diagnóstico é basicamente clínico, né, Mário? A gente consegue perceber a incontinência de esforço, que é essa que a gente está falando, né? Então, o paciente relaciona normalmente a perda com alguma atividade, com algum esforço físico, né? Mas existe um exame que a gente consegue fechar o diagnóstico, né? E que as pacientes amam quando a gente pede, né? Então, precisa ser muito bem explicado. Eu brinco com as pacientes, veja, é um exame que a gente contando como é pior do que fazendo. Contando como é pior. Ela imaginar como é muito pior do que ele realmente é. E outra coisa, não é um exame que dói. Não é. É constrangedor. É constrangedor. Por quê? Vamos contar como é o exame, né? Tem que contar. Como é o exame. O exame você vai colocar, invadir, né? É um exame invasivo, você vai colocar uma sonda na uretra, então acaba sendo invasivo isso aí. Eu particularmente tento usar sempre a sonda mais fina possível, geralmente uso sonda duplo lumen, para ser bem fininha mesmo. Mas tem que colocar também uma sonda no reto. Então, quando junta as duas coisas, é um terror. Então, entra uma sonda pela uretra, que é por onde a gente faz o xixi, que é para poder encher a bexiga. E vai entrar também uma sonda no reto, como se fosse um supositório. E que vai encher um balãozinho lá também. E aí vai enchendo a bexiga e pedindo para a paciente fazer força. E aí a gente vai saber a partir de quantos ml e de que pressão abdominal a paciente começa a perder xixi. E também a gente vai ver se tem contração não inibida, que é a incontinência urinária de urgência, que é a bexiga quando contrai no momento que não era para contrair. Então, é um exame que realmente diz qual vai ser o tratamento, que vai indicar para que caminho a gente vai seguir. O exame ele dá total informação sobre o funcionamento ali da bexiga e dos esfíncteres, e como é que ela urina, como é que ela acomoda a urina, né? Então, assim, acho que eu faço bastante urodinâmica e eu não saio indicando para todo mundo de cara, mas quando a coisa, um tratamento inicial conservador não está indo bem, eu acho que você tem que fazer para... Quando a físio não para ver, a físio não foi legal, não tá indo legal. Ou, por exemplo, algum remédio que você passou não tá indo bem, aí eu acho que não tem escapatória, tem que fazer, né? Ô Mário, mas os oncologistas costumam pedir, por exemplo, uma ressonância antes do tratamento e depois, para ter tipo um marco zero, né? Como que tava, e até avaliar o impacto do tratamento que você faz. Você então não tem o hábito de meio que ter esse controle? Eu peço sempre se eu for fazer um procedimento mais invasivo, né? Um tratamento cirúrgico ou minimamente invasivo. Aí eu realmente peço, porque, embora isso seja motivo até de discussões em congressos médicos, quando há quem seja a favor de que, se for uma incontinência urinária de esforço típica, sem nenhum outro sintoma associado, que você não precisa fazer estudo urodinâmico, há realmente essa recomendação de algumas sociedades de urologia,
Mas, na verdade, por quê? Porque o estudo urodinâmico não vai mudar a conduta, que está bem típico, mas às vezes você pode detectar, eu acho que quando você vai fazer uma coisa invasiva, acho que vale a pena que você pode detectar alguma coisa que estava oculta, por exemplo, uma dificuldade de esvaziamento da bexiga, Às vezes uma obstrução. que o exame, que se não fizesse o exame você não ia notar. Às vezes a paciente só consegue urinar fazendo força abdominal, precisa fazer força como se fosse evacuar, como se fosse fazer cocô para conseguir fazer o xixi. Ou às vezes um resíduo aumentado que ela tenha antes do procedimento, e aí se você faz uma cirurgia, ela vai dizer que foi do sling. E tem outra coisa que o Lucas falou, você vai ter um padrão para você comparar depois, né? Você vai dizer, ó, você tinha feito antes, era assim, agora tá assado ou não, tá do mesmo jeito que tava antes. Então, eu acho que para fazer um procedimento invasivo é realmente necessário, mas talvez para os tratamentos mais conservadores, até a fisioterapia mesmo... A gente trabalha bastante na retenção. Assim, a obrigatoriedade, né? Eu realmente... Eu convivo muito com o pessoal que faz, os urologistas que fazem urodinâmica. Acho que nós que fazemos urodinâmica somos quem indicamos menos. A gente é mais conservador de indicar. Mas é um exame muito importante. Sim. E vale a pena também falar que incontinência urinária de urgência não é indicação de estudo urodinâmico. Também não, exatamente. Então, se a paciente aí perde, menos ainda. Quando dá vontade de ter que sair correndo, não é indicação de urodinâmica. Esse diagnóstico é clínico. Bom teste, enfatizar isso. É clínico e você pode fazer vários tratamentos antes com remédios, né? Temos várias medicações, várias classes de drogas. E pode começar também fisioterapia também, para isso que ajuda. A gente faz o tens tibial, né? Isso. E o tratamento comportamental, os dois associados, né? A eletro, né, no tibial também, ou no sacral. É bom explicar, porque as pacientes voltam, doutora, eu acho que a fisioterapeuta não entendeu onde era o meu problema. Que a gente bota no tibial, e aí... Tibial é o quê? A canela. Que é na canela, né? É na canela, e no sacro, a fisioterapeuta não entendeu. Dona lombar, Daniela, mas explica aí, o TENS é um estímulo elétrico, né? Isso, ele vai fazer uma modulação, né, para poder ajudar essa bexiga, digamos assim, se regularizar. Então, por isso que a gente associa ao treinamento comportamental também, que é o que é que ela está se alimentando. Geralmente são os alimentos mais irritativos, né? A gente pede para dar uma cortada, café, refrigerante, ver se está pimenta, né? Então a gente faz o diário miccional também, que é para ver, né, a frequência que ela está nessa urgência para fazer o xixi, para a gente ir comparando se está funcionando, como é que está, né? E associa aos exercícios também de assoalho pélvico. Não só o comportamental e a eletro, mas também, porque se o assoalho está bem rigidozinho, quando a gente for pedir para ela acionar, contrair, soltar, para poder relaxar esse assoalho na hora de fazer xixi, para também sair toda a urina, ela não consegue. Então tem que trabalhar 3 coisas juntas, né? E às vezes a paciente diz, eu não consigo segurar. Isso. Mas quando você vai ver, ela segurou a manhã inteira. E quando vai no banheiro, realmente já está extravasando. Passou do ponto. Então aí tem a perda por extravasamento, transbordamento, né? Então tem que analisar bem a história da paciente. Tem que fazer realmente o diário miccional. Foi no banheiro tal hora. O diário miccional. O diário miccional é que dá o diagnóstico de bexiga hiperativa. Eu falo para alguns pacientes, o diagnóstico é com diário miccional, não é com estudo urodinâmico. Você pode ter um estudo urodinâmico normal e a paciente ter bexiga hiperativa. Então, às vezes é até... Bexiga hiperativa, só traduzindo, né? Bexiga hiperativa é quando você, como o próprio nome diz, é uma bexiga que tem muita atividade, que faz você sentir vontade de urinar com a frequência maior do que o normal. Então, se você faz aquele diário, anota que hora você foi no banheiro, quanto você fez xixi, você vai conseguir dizer isso. É interessante que quando eu comecei a pedir para fazer diário miccional, teve uma paciente que não gostou da ideia, achou que eu era doido, procurou outro colega, que por acaso é meu amigo, e chegou lá falando mal de mim, que eu tava doido, tinha mandado ela anotar a hora que faz xixi. Então, não é importante, dá muita informação. Eles não gostam muito, não. Os pacientes, eles não... Mas é importante. Mas é o que dá. E não é todo dia, você vai fazer isso uma vez, 2 vezes por semana. Eles não gostam muito, não, mas... Quando começa a ver o resultado também, aí eles já gostam. Porque eu já tive uma paciente que disse que não tinha melhorado com a medicação. Aí o marido disse que ela acordava 10 vezes e agora tá acordando 3.
Tá vendo? 10 vezes. Cara. Então, quem 10 vezes à convive... noite. É, isso aí. Qualidade do Mas assim, pra ela ainda não cochila, estava né? bom porque ela ainda acordava. Mas sabendo o diário, você tá sabendo que ela tá melhorando. Então. Porque ela acha que continua perdendo aquilo tudo, mas quando a gente vai ver, tá menos de 8 por dia. Então, assim, que é considerado o normal, né? Então, tem que anotar. Tem que estar registrado. E a gente tem tratamento, né? A gente falou sobre comportamental, falou sobre fisioterapia, medicamentoso, né? E tem também a cirurgia, né, Mário? Quando a musculatura não responde a medicamento, não responde ao exercício da Sim. fisioterapia, aí é uma área que é comum para o gineco e para o urologista, né? Sim. É uma cirurgia relativamente simples, mas que traz excelentes Os resultados. Né? resultados são muito bons. A cirurgia que a gente chama de sling, né? Que aí entra antes de tudo naquela conversa ali que a Carol falou, que não é bexiga baixa, né? Que o pessoal, as mulheres às vezes chegam falando, tô com a bexiga baixa, tem que colocar a bexiga no lugar. A bexiga tá no lugar e você continua perdendo urina porque um ligamentozinho ali da uretra que se rompeu e que não, porque o ligamento tá rompido, não conseguiu resolver com a físio, e aí você vai recriar esse ligamento. E aí que a gente faz a cirurgia que chama sling, que é uma faixazinha que você coloca na região da uretra para refazer um ligamento que foi perdido de alguma forma. Cirurgia minimamente invasiva, você consegue dar alta até no mesmo dia, bem tranquilo e o índice de sucesso maior que 80%. E tem vários Perfeito. tipos de tela para essa cirurgia. Que aí a indicação, geralmente, no estudo urodinâmico, dependendo da pressão de perda, se a gente vai fazer qual a técnica de abordagem da cirurgia. Sim. Se vai ser a retropúbica ou a transobturatória, e qual sling a gente vai usar. Agora, todas as pacientes que vão para a cirurgia, eu falo para todas, melhora o resultado da cirurgia se faz a fisioterapia antes. Porque eu digo que senão a gente vai ligar o nada com coisa nenhuma. Então a gente precisa de uma musculatura saber preparada isso. para receber o sling e ter um resultado pós-operatório completamente diferente quando a Isso. paciente faz um preparo antes da cirurgia. E é difícil, às vezes, para ela Conseguir aceitar ir para assimilar, fisioterapia, mesmo sabendo que vai para cirurgia depois. Elas entendem que não vai fazer a cirurgia. Eu disse, mas quem está suportando aí todos os seus órgãos abdominais são esses músculos que você aprendeu a usar, acabou. Você só vai fazer uma vez na sua vida. Eu sempre digo, faz uma vez na sua vida. Depois Já experimenta. descobriu como é, vai usar no dia a dia e nunca mais vai. Eu digo, vai viajar aí com 100 anos de idade, tá viajando sem fralda, sem nada. Mas isso é importante a gente Reforçar. É exercício que faz pro resto da vida. Não é ir para fisioterapia, 10 Exatamente. sessões e Sei. acabar. A gente vai pra Isso. musculação. Aí Você depois faz você a vai fazer, reabilitação, né? A gente vai mas pra depois você vai musculação. fazer. Faz 3 anos, 5 anos de musculação. É. Você fica toda delineada, toda traçada. Se parar, Um mês que você fica sem ir, Pronto, mesma isso coisa. mesmo. O assoalho é a Boa. mesma coisa. Boa comparação. é músculo da mesma É. forma. Da mesma forma. Então, é exercício que tem que fazer. E não é só quem perde xixi. Todas as mulheres. E homens também, né? Deveriam- Mulheres e Mas assim, homens. mulheres, como a gente tá falando de Sim, incontinência mulher, né? feminina, toda mulher tem que fazer e tem que aprender desde cedo a fazer o exercício da musculatura, do assoalho pélvico, do períneo. Desde a menarca, exato. Uma das coisas também que pode provocar perda é a infecção urinária, né? Às vezes a irritação da bexiga por um agente infeccioso pode dar sintomas de urgência, né? E até a Sim. urge-incontinência. A urgência é aquela necessidade imperiosa de você ir até o banheiro para esvaziar a bexiga. E a urge-incontinência é quando você tem essa vontade, mas não dá para você chegar. É aquela vontade imperiosa que normalmente sai antes de você chegar ao E banheiro. faz parte dos sintomas da cistite, isso aí, né? É. Cistite, que é a inflamação da bexiga, ela né? A Escherichia coli, né, que é a principal bactéria que infecta o trato genital feminino, ela tem uma propriedade que provoca a incontinência. Então, toda paciente que vem com incontinência Sim. urinária, faz sentido a gente pedir. Primeiro, glicemia, porque né, a diabetes aumenta a frequência Sim. urinária. Ou a urocultura, para a gente importante. afastar a Escherichia coli, a bactéria, né? E aí os exames realmente urinários Sim. de musculatura. E do tratamento na incontinência urinária de urgência,
A incontinência de urgência, né? Que é aquela. Não dá tempo de chegar no banheiro, né? A gente tem vários. Antigamente era mais uma escadinha. Mas hoje você sempre. Eu acho que sempre tem que começar pelo mais simples, né? O comportamental, cortar algumas coisas irritantes, por exemplo, a cafeína. É bem irritante, né? Para quando pode ajudar, só isso aí. Tratar a constipação também já melhora muito. E paralelo a isso, acho que a fisioterapia pélvica, principalmente com eletroestimulação. Ela pode falar melhor, mas a estimulação, principalmente do nervo tibial, tem resultados muito bons para a bexiga hiperativa e duradouros, né? Então, essa seria a primeira linha ali de tratamento, né? Que é não invasivo, né? E com resultados muito bons. Aí como eu tinha falado, tem remédios, 2 classes diferentes de remédios, tem respostas boas. E agora esses tratamentos, geralmente, eu sempre costumo dizer para os pacientes que não é um milagre, você vai tomar uma caixinha e vai ficar boa. Você vai juntar uma série de coisas. É associado, né? eu sempre digo. Não deixe o remédio. Quando elas começam a melhorar, né? Exatamente. Não, deixa tudo a gente, junto. A gente vai fazer a medicação por um tempo, depois a gente vai parar e vai ver se Vai ver melhora. como é que fica. Se voltar a perder, a gente volta a medicação e eu digo que é como se fosse remédio de pressão. É pro resto da vida. Eu gosto muito do treino vesical, que seria a pessoa começar a urinar de forma crescente os intervalos. É uma paciente que vai no banheiro de hora em hora. Aí é o seguinte, a partir dessa semana você vai segurar e vai de 1h30 em 1h30. Aí tá aquela semana que conseguiu. Aí vamos passar para de 2 em 2 horas, até que chegue numa situação, como é que se diz, socialmente aceita, né? Que seria 4 horas, por exemplo. Claro que isso vai depender da quantidade de líquido que você tomar, né? Mas... E às vezes a paciente não quer ir de a cada 3, 4 horas, ela acha que já é muito. Sim. E é o normal, até 7 vezes durante o dia, até 2 vezes à noite, é normal. A gente faz esse treinamento junto com, não só da espera do tempo, né, que a gente, já vou fazer de novo, fiz agora, aí passou 10 minutos, já vou de novo. A gente começa a treinar com esse tempo, junto com a ativação do assoalho pélvico. Porque a ativação do assoalho pélvico, ele vai chegar lá no sistema pontino e vai dar um comando para a bexiga também, para dizer, opa, não vai fazer xixi agora. Então, a gente começa a fazer essa educação também com o assoalho, porque ela não conhecia o que era e agora ela sabe. E eu disse, quando começar a ficar muito... Aí a gente vai... Você vai contrair 10 vezes. Ela vai conseguir. Aí eu disse, pronto. Aí tem hora, não consegui. Eu disse, não tem problema, porque é com o tempo. Então, também associado a gestão do tempo, a gente faz a ativação do assoalho. Para isso precisa aprender, né? Que muitas... o que faz? Como é isso? Aí a gente vai ensinar direitinho como é que faz, como é que contrai o ânus, como é que contrai a vagina. Às vezes ela não sabia que existe 3 orifícios. Muitas mulheres não sabem que tem 3 orifícios. Acha que urina pela vagina. Isso é a verdade. Isso. A gente ouve várias pessoas que pensam isso. Aí a gente mostra espelho, olha, acontece isso. Meu Deus, eu não sabia mesmo que era por aí. Eu disse, então, vamos aprendendo. Aí elas mesmo vão pegando o espelhinho em casa. Boa, já é um grande ganho. E outro tratamento que a gente às vezes usa também é o Pilates, feito por fisioterapeuta que se preocupa com a saúde pélvica. Tem vários exercícios do Pilates que ajudam. Junto, isso. Aí primeiro tem que ter a consciência do como funciona o assoalho. Para poder você botar junto das atividades, né? Como Pilates, a yoga é muito boa também, para acionamento. Né? Por isso que independente do que escolher de esporte ou atividade, vai ter que saber antes. Para como usar. Você falou sobre orientar a paciente a conhecer a sua anatomia, apresenta seus orifícios, mostra o espelhinho. Existe também o fim de linha, né, da incontinência, que às vezes o paciente precisa fazer cateterismo intermitente, né? E a mulher tem uma dificuldade muito grande de cateterizar a uretra, que é lá dentro da vagina. Às vezes a gente até tem dificuldade de orientar. Cateterizar é o quê, Lucas? Passar um catéter através do umbigo. É importante dizer. Porque tem pacientes que elas não conseguem urinar sozinhas. Então precisa passar uma sonda
Para tirar Para poder tirar o resto de Isso. urina que ficou lá. Isso, em pacientes principalmente com problemas neurológicos, né? Isso. Então, esses pacientes que precisam de usar esse dispositivo para esvaziar a bexiga, você como físio, você faz essa educação ao paciente também? Sim, a gente não consegue influenciar muito a parte motora em si do assoalho pélvico, dependendo da lesão, né? Se for um paciente neurológico. Não, eu digo ensinar o paciente a manipular. geralmente faz enfermagem, Então, entendi. A eu, manipulação não, mas a gente ajuda como a dificuldade de esvaziamento, sim. a gente demonstra também nas peças, tudo, e a gente reeduca. Ó, se você tentar, tá vendo essa musculatura, ela tá prendendo. Faz esse movimento, pra você ver se ela não solta. Otimizar, né? Aí ela consegue cateterismo relaxar para seria mais fazer, enfermagem. porque senão fica bem. É enfermagem. A físio ensina a posição. As posições. As posições para urinar que melhora o Isso, esvaziamento. esvaziamento. Podia mostrar com a pelve. E também para também na hora de fazer o cocô também. A Isso. físio ensina até a posição, de você apoiar a perna um pouco mais alta. Geralmente muita gente já sabe que é o banquinho, né? Que bota um banquinho ao redor do vaso, lá embaixo no vaso, para você ficar como se fosse de cócoras, né? E isso favorece o relaxamento do assoalho pélvico, principalmente de um músculo chamado bulbo retal, que está segurando lá. Mostra. Esse aqui, ó. Ele tá até com um preguinho aqui, ó. Então, esse músculo danadinho aqui é o da constipação. E aí, quando você bota o banquinho para poder você evacuar, vai ajudar esse músculo a relaxar. Mas o ideal mesmo é que a gente não precisasse de uma muleta para evacuar, que esses músculos ficassem todos relaxadinhos. Mas se não está conseguindo, não tem problema, vai fazer no banquinho, embaixo, você apoia os pés e faz o seu cocô, que antigamente era considerada, há uns 10 anos atrás, a melhor forma para, você diz ao paciente para sentar e fazer assim, mas já se sabe que é uma compensação de que tem algum músculo ainda precisando ser liberado. Mas a gente tem crianças também, tem dificuldade de fazer cocô, e a gente ensina já para botar o banquinho direitinho, entendeu? A minha pequenininha, ela já pede. Quando ela tá com dificuldade, ela já pede. Mãe, me deu o banquinho. Para não se machucar, né? Ensinou desde o começo. Aí não se machuca. Em relação até a urina, quando a gente vai fazer o xixi, a mulher e homem, precisa tirar. O homem tem... O ideal é fazer sentado, né? Mas aí, culturalmente, eu acho que é o sonho de toda esposa. Eu acho Verdade. A masculinidade do homem, né? Não, Verdade. Acho que eu discordo num ponto que eu acho que a micção do homem é bem diferente da mulher. Sim, sim. O homem, a gente que é cirurgião, vê a bexiga do homem é completamente diferente da mulher, porque é uma bexiga que se contrai. Então, o homem, ele urina por contração da bexiga. E aí eu acho que mas a gente não tem muito, eu acho que não tem muito musculatura auxiliar para o homem urinar, né? nem para segurar, porque mesmo a continência do homem é por é um esfíncter real muscular, né? Diferente da mulher, que é mais para o suporte da uretra, do assoalho pélvico. Agora, o homem, eu acho que é uma forma diferente, entendeu? Agora, só ficar em pé ou sentado, não pode fazer xixi no chão, nem na tampa da mas da assim, privada. Não mas para poder... os homens que, por segurar exemplo, xixi. tiver uma constipação, por exemplo, entendeu? Assim, Sim, constipação. a constipação e se tiver... Pronto, na mulher, quando a gente tem um períneo mais rígido, durinho, a gente sente dor na relação. O homem, se ele tiver o assoalho, que é igual, por exemplo, aqui é de uma mulher porque eu trouxe a parte do períneo, né? Mas se eu tirar aqui, pode ser de um homem, né? Então, assim, se ele não tiver legal, tiver rígido e tal, ele pode ter ejaculação precoce. E às vezes a gente pensa que pode ser só de outras origens. Quando aí eu vou... Isso, quando eu faço a avaliação, aí eu digo, meu Deus, tão rígido que eu não sei nem como passa sangue nesse assoalho. Então, assim,
essas questões de, eu digo, ó, se a gente, no real, o sonho ideal seria que a gente fizesse xixi todo mundo, xixi e cocô sentadinho, homens e mulheres, né? Mas é de cada um, principalmente quem tiver o períneo mais rígido. É só dica da físio aí, né? Mas importante. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Né? Esposas compartilhem. É. Pra ver se vai que cola. Se falar, não, Mais é que porque sentado. mas, estando tudo ok, com cada pessoa, tudo bem. Mas já segue aí, se a esposa vê que o marido não tá legal, tá tendo ejaculação precoce, já manda pra físio, claro. Mas já diga ele para sentar no vaso, porque a musculatura começa a relaxar mais e pode ajudar no problema também, né? E quando as cirurgias, quando a medicação não dá certo, a gente ainda tem a neuromodulação, né, Mari? A neuromodulação já começa, como ela falou, lá da estimulação elétrica, né? Já é uma neuromodulação, mas existe isso. uma neuromodulação mais próxima do nervinho, que em vez de a gente pegar o nervo ali ou na região sacral ou na região tibial, que vai ser um circuito elétrico, a gente pode colocar um eletrodo, que é um fiozinho, direto no nervo que controla a bexiga, que chama a raiz sacral de S3, que a gente chama. É lá atrás que a gente entra com um nervozinho guiado por um raio-x, a gente coloca o eletrodo, que é um fio, lá naquele nervo. Aí a gente descobre que está no lugar, porque a gente estimula, e é bem interessante, quando a gente estimula e está no lugar certo, o que a gente consegue ver lá na hora é a contração do esfíncter anal, vê claramente, e também a contração do dedão do pé. Então, são esses dois critérios que mostram que eu tô com o fiozinho no lugar certo. Então, eu tô chegando lá bem de junto. Então, isso aí acaba sendo mais efetivo porque não tem o ruído da transmissão nervosa ali, ou da região sacral, ou do tibial. E outra coisa, é constante. Você implanta aquilo lá e fica o estímulo constante chegando no cérebro, na região pontina, como ela citou, e propiciando essa modulação da região. É bem interessante a gente, quando implanta isso, quando a paciente está acordada, que eu acabo fazendo com ela sedada, mas quando ela está acordada, eu aumento o estímulo elétrico e tem um controle remoto, né? Você vai aumentando ou diminuindo. Essa eu não sabia. A gente faz, a paciente geralmente ganha um celular Samsung, que por Bluetooth acaba conectando com o aparelho e você aumenta ou diminui a voltagem, muda a frequência, muda várias coisas, né? É como se fosse uma caixinha, né? Que coloca na região sacral. É um marca-passo, na verdade. É igual um marca-passo de coração, só que ele vai... A diferença é que o fio vai nesse nervo. E é interessante, quando você vai aumentando a voltagem, aí, geralmente para você ver que está no lugar certo, eu pergunto, onde você está sentindo? Aí, geralmente eu digo, estou sentindo na região genital, estou sentindo na vagina. Aí é um sinal de que está no lugar certo. E os resultados são muito bons. É um procedimento, às vezes, não é de primeira linha, né? Tô com bexiga hiperativa, vou fazer isso. Não é. Acho que você tem que tentar sempre o mais simples. Mas quando as outras coisas não funcionam, é uma opção muito boa. Com resultados com resultados muito bons. Resultados muito bons. Bem interessante mesmo. Gostei. E essa neuromodulação, Mário, então é utilizado para pacientes com incontinência por bexiga hiperativa. Por bexiga hiperativa refratária. Teria outra aplicação, por exemplo, paciente com lesão neurológica, tem alguma resposta a isso? Então, da lesão, a lesão neurológica ainda é um pouco experimental, né, nesse aspecto urinário, porque o que se fala que isso funciona é porque o impulso nervoso, daquela energia que você está pondo no nervinho, precisa chegar lá no cérebro para funcionar. Então, se o caminho tá quebrado, do nervo, do nervo ali da pelve, para chegar no cérebro, ele não estiver inteiro, seja por um trauma, por uma fratura ou por uma mielítica, uma inflamação, não chegar lá no cérebro, então o tratamento tende a não funcionar. O que a gente vê é que pacientes com lesões incompletas tem uma chance maior de funcionar, exatamente porque tem uma faixa ali que está passando, né? Outra indicação para casos selecionados, é para pacientes com retenção urinária, a gente chama não obstrutiva, né? É uma síndrome interessante que a paciente tem uma hipertonia tão grande do esfíncter
e que não permite que A urina sai mesmo. que a bexiga se contraia mesmo, né? Ela fica com aquele tônus no esfíncter e a bexiga não chega nem a se contrair e fica ali aprisionada, acaba usando sonda, como o Lucas falou, e esse tipo de paciente também tem um resultado muito bom com a neuromodulação. O problema é você identificar o caso que vai responder a isso, não é para todos os casos, mas existe aquele caso desse que vai responder bem. Então, eu acho que o que fica de mensagem, então, né, para nossas pacientes, para quem está ouvindo, é que perder xixi não é normal. A gente tem uma infinidade de tratamentos. Então, assim, procura ajuda, a gente tem como ajudar. E principalmente, foi o que a gente mais falou aqui, de reavaliar o seu dia a dia. Não pode prender xixi muito tempo, porque a bexiga, toda vez que ela distende demais, ela rompe fibras e ela vai ficando mais fraca. Então tem que ter cuidado, tem que fazer xixi com mais frequência, não pode ficar o dia inteiro sem fazer xixi, a manhã inteira sem fazer xixi. Precisa beber água e precisa fazer xixi. Fica muita gente sem beber água, fica muita gente, não, eu não bebo água não. Porque bebe água para não ir no banheiro, né? De hora em hora. Mas você tem que beber, não bebo não. Eu não gosto de ir no banheiro na rua. Isso. Eu tive uma paciente que eu não conseguia completar uma consulta dela, porque ela me pedia para ir no banheiro toda a consulta. Uma consulta que dura no máximo meia hora ali, e ela sempre não tinha uma consulta que ela não ia, mesmo tomando remédio, já tinha feito físio, e essa respondeu bem essa neuromodulação, agora ela consegue a consulta inteira. Que bom, Você vê que realmente a qualidade de vida. Então, assim, a gente tem como ajudar. Tem. Só precisa dizer que está sentindo, porque a gente não tem como. E o tabu faz com que todo mundo se cale. E eu vou dizer a você, calado. acho que a mensagem que tem que ficar é que perder urina não é normal. Não é normal. Seja jovem, Em nenhuma seja fase. idoso, exatamente. Eu tenho uma E tem paciente, tratamento. Mário, que eu vou operar, estou para operar ela lá no Hospital Cirurgia. É uma paciente de 46 anos. Ela sempre perdeu urina. Ela tem uma duplicidade pielo-ureteral e um dos ureteres é implantado na vagina. O fato dela sempre perder urina, Acha que é normal. ela achava que era normal. Então, 46 anos a pessoa viveu a vida toda se molhando, usando fralda. Então, e só achando explicar. O ureter, ele deveria entrar para a bexiga. pra bexiga. E aí, ao invés de ir para a bexiga e depois sair pela uretra, a uretra já estava indo direto para a vagina e fazia como se fosse uma fístula. Que a urina, ao invés de ir para a bexiga ficar represada, ela já saía direto pela vagina. Aí a urina xixi o tempo inteiro. Que é um outro caso de incontinência urinária, Por né? isso tem que Aquela ser bem avaliado, incontinência né? contínua, né? Por isso tem que ser bem avaliado, porque tem casos, isso não é um caso comum, é um caso mais raro, acho que eu vi Sim. na minha vida 2 casos, sabendo desse outro seu aí, mas se a gente não avaliar direito, a gente não vai diagnosticar, né? E aproveitando, deixa, se começou a perder xixi depois de cirurgia, vale a pena também avaliar a fístula. Às vezes, sim. na hora da sutura, às vezes, na hora da cicatrização, pode fazer um pertuito entre a bexiga, entre o ureter, né? E a vagina, e o paciente fica perdendo o tempo inteiro, fica achando que está E tem perdendo. jeito também. Quer incontinência urinária por causa do esfíncter, e às vezes não é, às vezes é porque está saindo mesmo pela vagina. E precisa saber, quando a gente pergunta, mas você está perdendo por que buraco? Né? A questão dos 3 buracos. É o buraquinho de cima que está perdendo, é o buraquinho de baixo que está perdendo. Se não conhecer E às vezes a paciente não consegue mesmo não consegue dizer por qual está saindo. E a gente tem a técnica de botar o azul, né? De metilene, a gente coloca um corante azul dentro da bexiga. Pra ver pra onde tá Pra saindo. gente ver realmente, colocam o tampão, colocam uma gazezinha dentro da vagina e a gente vê se está saindo pela vagina ou se está saindo pela uretra. É uma das técnicas que a gente também usa para diferenciar. Perfeito. Né? E aproveitando, então, onde é que a gente pode encontrar vocês dois? Para quem tá assistindo, que tá perdendo xixi, que quer saber como é que tá o assoalho pélvico, como é que tá a incontinência. Mário? Eu faço consultório Urocardio, o nome do consultório nosso lá, em frente ali ao Hospital Primavera. Atendo também no Hospital Primavera, que é onde a gente trabalha. Então, e realmente o meu foco de atuação mesmo é com disfunção miccional, é a área que eu estudo mais, que eu gosto mais. E gosto mais ainda se eu conseguir dar bom resultado e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, tanto homens quanto mulheres, cada um na sua particularidade, né? Então, pode procurar lá, Urocardio ou Hospital Primavera, vocês vão conseguir me encontrar. O Instagram também é drmario.henrique,
Então, drmario.henrique. E tem várias informações, não só sobre incontinência urinária, mas também como urologia em geral. E Dani, Joia. onde é que a gente pode encontrar? Eu tenho meu consultório lá na 13, eu mudei agora, sempre atendi com consultório, e eu tenho um programa para mulheres e grávidas, chamado Progestante Aju. Aí o Instagram, a Tex, é esse nome mesmo, e já atendi em torno de 420 grávidas e partos. E a deixa aqui eu vou só falar em relação a isso, quebrar um mitozinho para finalizar. A gestação em si, ela é um fator de risco para o enfraquecimento da musculatura. Não é tanto o parto vaginal. Então, eu tenho pacientes de partos vaginais e partos cesarianas, né, com disfunções de assoalho pélvico. Muita gente acha que é só porque quem pare vaginal que vai ter algum problema. Embebedor de progesterona, a progesterona subiu. Então, a progesterona, isso. E o peso Já- ali, O né? peso, progesterona, então assim, procure. Agora, que realmente, o parto normal aumenta Sim. um pouco mais Aumenta o a risco probabilidade. de incontinência, mas se você faz o Isso. preparo, né, do Mas assoalho se faz pélvico. a físio direitinho. E você como o parto prepara. fóssil também, a gente sabe que também aumenta Tem maior ainda mais do que o risco. parto normal. Então, tudo isso, a fisioterapia pode ser normal, pode ser, precisou de fórceps, precisou de qualquer... usou, teve episiotomia. A fisioterapia trata, certo? Então, não pensem que não quer realizar seu sonho de ter, quero meu parto normal. Tenha. Carol foi minha paciente, então, assim, ela teve os partos Legal. dela, normal, Muito bom. e tá tudo certo. Então, assim... Cuspidos. né? Então era, né? Rápido. Então vamos fazer físio pra, né? Mas é isso. E eu trabalho muito sexualidade da mulher e adoro trabalhar constipação, vaginismo, que era um termo utilizado para dor sexual quando a mulher não consegue penetração de jeito nenhum. Então esse é um dos meus maiores focos. Incontinência urinária, tudo que envolver assoalho pélvico eu amo, sou Eu apaixonada. acho que eu já podia até fechar esse tema, né, para um próximo. A parte de sexualidade, disfunção sexual. a disfunção sexual. A gente ela tinha uma é- paciente que ela não conseguia penetração, ela casou e ela não conseguia, e Isso. ela já engravidou depois do tratamento. Isso. E, Um aí caso eu maravilhoso, recebo né? várias flores, porque aí os casais nunca tiveram relações, e aí acha físio, Carol sempre me indica, tal. É um Aí, tema que a gente e aí eu precisa, digo, é um tchau. podcast inteiro. vá namorar. Tá de alta, ótimo. Aí eu, tchau, vá namorar, depois você volta com o bebê. Aí eles voltam grávidos e com flores pra mim. Então, assim, e é tabu, eles não sabiam que existia tratamento. A mulher sempre acha que tem algum problema com ela, mas era a parte muscular, né? Então, é isso. Vocês vão me encontrar aí no Progestante Aju, meu Insta. Progestante ajuda. Isso. E também sigam, então, é assim que a gente fala. A gente tá no YouTube, tá no Instagram Spotify. e no Spotify. Então siga a gente e compartilhem com quem precisa ver esse episódio. E eu acho que é isso, né, Lucas? Show. Legal. Valeu, galera.